Ministro, muito obrigado, antes de mais nada, pela aceitação do convite para conversar conosco. É ótimo conversar com essa franqueza aí com o senhor. E nós aproveitamos até e perguntamos aos milhares, centenas de milhares aí de ouvintes e espectadores o que é que eles queriam saber do senhor. A pergunta mais frequente é a seguinte: o Brasil, antes da pandemia, era um país que lutava para fechar as contas, né? O senhor sabe disso melhor do que a gente. Quando veio a pandemia, o Brasil conseguiu dinheiro para investimentos poderosos aí no combate ao coronavírus. De onde veio esse dinheiro, ministro? Como é que se conseguiu? Olha, continua sendo verdade que o Brasil é um país em dificuldades fiscais. Administrações anteriores acabaram superendividando o país, várias estatais quebraram, estão sendo recuperadas agora, vários fundos de pensão quebraram, houve um endividamento em bola de neve. O Brasil os governos gastavam 18% do PIB. Quando o país era um país de crescimento acelerado, durante 2, 3 décadas no século passado, o Brasil foi um país de crescimento acelerado. Virou atraía gente do mundo inteiro, crescia tão rápido que, com aquelas guerras na Europa, os imigrantes procuravam para onde ir e vinham para cá, atraídos pelo crescimento, pela possibilidade. Você vê que o sul do Brasil, nós temos a maior colônia japonesa fora do Japão, a segunda maior colônia de italianos fora da Itália, a terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha. Quer dizer, o Brasil era um país que crescia acima de 7% ao ano, 1, 2, 3 décadas seguidas, gerando emprego e absorvendo gente que vinha do mundo inteiro. Hoje é o contrário, os brasileiros vão embora. Os brasileiros estavam indo embora. Gente de Montes Claros indo para Boston para lavar prato, para entregar pizza, gente indo para Barcelona procurar a vida. E antigamente era o contrário, o Brasil era um polo de crescimento. O Brasil crescia mais do que a China, o Brasil crescia mais do que a Coreia, mais do que o Japão. E o Brasil foi desacelerando graças a um modelo econômico equivocado. No final do governo militar, nós já estávamos crescendo 5%, redemocratizamos, a inflação começou a subir e o crescimento desceu mais ainda, foi para 2%, nós chamamos de década perdida, e agora crescendo a zero, ou caindo 3,5%, como caímos aí 2 anos atrás, até antes da pandemia, o Brasil estava praticamente estagnado. Por isso que eu dizia que o modelo dirigista corrompeu a democracia e estagnou a economia. Então, nós realmente começamos a fazer as reformas estruturantes, muitas delas já estavam em andamento. Quando nós fizemos o programa do AFIF, na campanha de 89, era um programa liberal, já tinha lá o Banco Central Independente, o câmbio flutuante, a privatização das estatais. O Brasil está numa transição incompleta. Ele fez a abertura democrática, mas ele não, a abertura política, mas ele não conseguiu transformar a economia, fazer uma abertura econômica. Ele fez a glasnost, mas não fez a perestroika. Tanto que ele teve o mesmo destino que a Rússia. Os dois foram para a hiperinflação, os dois foram para a moratória de dívida e os dois foram para a estagnação. Então, o Brasil está aprendendo, mas temos uma democracia vibrante. E essa democracia vai se aperfeiçoando. A gente erra para um lado, acerta para o outro. Primeiro nós tentamos congelamento de preço, não funcionava. Tentamos combater a inflação congelando ativos, não funcionou. Aí fomos para o freio monetário, funcionou. Mas criamos um endividamento em bola de neve, porque as despesas públicas continuaram crescendo. Saíram de 18% do PIB com os militares e chegaram agora no governo Dilma a 45% do PIB. Quer dizer, então o governo brasileiro gasta muito e gasta mal. O que nós fizemos quando entramos foi atacar as 3 principais despesas. As 3 principais despesas do governo. A primeira era os privilégios da Previdência. Nós derrubamos a primeira torre do inimigo. O inimigo era o descontrole dos gastos públicos. Derrubamos a primeira torre. Fomos para a segunda. A segunda era os juros. Então, exatamente como a gente pisava no freio monetário, tentava frear a inflação só com a política monetária e o gasto público solto, crescendo para 20%, 30%, 40%, 50%, os juros foram lá em cima, nós nos endividando em bola de neve, e é aquilo que eu dizia, o Brasil gasta um plano Marshall por ano, que reconstruiu toda a Europa no pós-guerra em 8 anos, o Brasil gasta um plano Marshall por ano e continua na pobreza. É um absurdo. Então nós tínhamos que desmontar o paraíso dos rentistas e o inferno dos empreendedores.
que eram esses juros altos, impostos altos. Então, atiramos na segunda coluna, a segunda torre do inimigo, eram os juros elevados. Derrubamos os juros. Os juros agora estão a 2%. Então, acabou o paraíso dos rentistas. Os rentistas até fugiram. 60 bilhões saíram esse ano, mas de dinheiro especulativo, não é dinheiro de investimento direto, não. Investimento direto o Brasil continuava recebendo normalmente. O Brasil foi a 4ª maior destinação de investimento direto no primeiro ano do governo Bolsonaro. Ao contrário, todo mundo diz, fugiram, não vem mais investimento no Brasil. Falso. Os investimentos diretos aumentaram e o Brasil foi a 4ª destinação. Foi só Estados Unidos, China e Singapura, mais do que o Brasil. O Brasil foi o 4º maior recebedor de investimentos diretos. Então, a coisa estava fluindo normalmente. O que saiu do Brasil foi o dinheiro que ficava justamente no diferencial de juros. Era o paraíso do rentista. Nós estávamos num modelo que tinha o juro muito alto, e endividamento em bola de neve crescendo, e o câmbio muito baixo. Você vivia num país que tinha juros de 10%, 15%, 20%, e o câmbio é 1,80, a 2%. Mas a indústria perdendo competitividade e a ciranda financeira ligada, porque o Brasil, todo o sistema financeiro brasileiro estava moldado para fazer a rolagem da dívida pública. Tá? Então, nós atacamos a segunda despesa, juros. Os juros desabaram. Faltava a terceira, é o salário do funcionalismo, que cresceu 50% acima da inflação nos últimos 17 anos, criando distorções enormes. Tinha gente em Brasília com a mesma função que alguém em São Paulo, mas porque estava em Brasília trabalhando para o setor público, ganhava 70% a mais, 50% a mais, às vezes 2 vezes mais do que se ganha no setor privado. Então, nós seguramos. O salário do funcionalismo não subiu no primeiro ano e agora nós fizemos um acordo, não sobe o segundo, não sobe o terceiro. Os brasileiros do setor privado estão perdendo emprego, estão tendo que renegociar salário, perdendo receita, e pedimos essa contribuição ao funcionalismo público, e olha, durante 2 anos sem aumentos. Então, nós derrubamos as 3 grandes fontes de despesa aí para frente. E quando estávamos fazendo isso, veio a pandemia, e você pergunta, como é que veio tanto dinheiro? Ora, numa hora dessa, você sai das reformas estruturantes e passa para as medidas emergenciais. De onde vem o dinheiro? Normalmente vem de endividamento. Você dá um salto no endividamento. As estimativas é justamente que o Brasil, nós que tínhamos conseguido quebrar essa tendência de endividamento em bola de neve no primeiro ano, os economistas todos diziam que nós só íamos conseguir estabilizar a relação dívida-PIB no 4º ano. Pois no primeiro ano, ela estava em 76,5%, em 76,5%, e ela caiu para 75,8%, ou seja, no primeiro ano nós quebramos o endividamento em bola de neve. Nós derrubamos o endividamento em bola de neve. Fizemos isso desalavancando bancos públicos e pagando a União e derrubando a taxa de juros também. Então, quebramos essa dinâmica. Na hora que nós estamos saindo do buraco, começando a decolar, e o Brasil estava efetivamente dando mais rápido, a arrecadação estava 20% acima do previsto nos primeiros 2 meses. E o previsto embutia um crescimento de 2,5%, ou seja, a gente devia estar acima de 2,5%. Nessa hora, nós fomos atingidos pela pandemia. Se atingido pela pandemia, você sabe o seguinte, bom, agora você tem que proteger os mais vulneráveis. Nós imediatamente, eu já disse isso, liberamos quase R$500 bilhão, quase R$500 bilhão antes que viesse a autorização constitucional para que nós pudéssemos gastar. Assim que veio, aí nós criamos o auxílio emergencial, mais 150 bilhões, mais o dinheiro para estados e municípios, para justamente nos defendermos da saúde, mais 150 bilhões, depois mais 100 bilhões em créditos, mais 50 bilhões em acordos salariais para que pudesse manter o emprego, e foi um resultado importante. Em 5 semanas, quando os americanos demitiram quase 30 milhões de pessoas no mercado de trabalho formal, nós protegemos 10 milhões de empregos formais e perdemos pouco mais de 1 milhão de empregos formais, além de proteger os 38 milhões de invisíveis. Esse dinheiro todo deu um salto no nosso déficit primário de 1% para 11% do PIB. Nós gastamos 10% do PIB, 2 vezes mais do que todas as economias emergentes, a média das emergentes,
e acima da média dos avançados e quase igual dos americanos, que mais gastaram até hoje. Porque é o país mais rico, é quem consegue gastar mais recursos para proteger sua população. Então, nós fizemos isso. Você pergunta de onde vem o dinheiro? Endividamento. Vai dar um salto no endividamento. Agora, fizemos várias coisas também. Para facilitar a rolagem da dívida, vendemos um pouco de câmbio lá em cima, quando o câmbio deu um tiro para cima, e isso acabou trazendo um lucro contábil para o Banco Central de um pouco acima de 500 bilhões. E uma parte desse resultado é transferida para o Tesouro para ajudar na rolagem da dívida. Então, isso aí ameniza um pouco nossa necessidade de rolagem de endividamento. E estamos continuando agora a programar as despesas para o ano que vem. Esse ano foi um ano de despesas extraordinárias. Não tem problema. Os mercados compreendem, os agentes econômicos compreendem, é um fenômeno que atingiu o mundo inteiro, a dívida dos governos subiu no mundo inteiro, o Brasil não está fazendo uma irresponsabilidade fiscal. O Brasil está ajudando a manter a saúde, preservar os vulneráveis e auxiliar o povo brasileiro a enfrentar essa pandemia. Todo mundo entende isso. Agora, se isso virasse desculpa para aumento de salário ano que vem, para aumento de despesa, aí sim a reação será diferente. Eles se aproveitaram da crise econômica para partir para a gastança novamente. Aí nós seremos punidos se formos nessa direção. Nós não vamos nessa direção, nós voltamos para o trilho. Nós caímos, muita confusão, tiro, fumaça, não perdemos a bússola, não soltamos a bússola em nenhum momento. Estamos nos levantando, a recuperação econômica está vindo num ritmo interessante. Quando eu falei isso a primeira vez, quando veio aqui uma economista do FMI e previu uma queda de 9% do PIB, a moça coreana, coitadinha, nunca tinha vindo ao Brasil, acho que chegou aqui, achou o país bonito e tal, e resolveu nos brindar com uma previsão de queda do PIB de quase 10%. Nós sabemos, tecnicamente, que quando há uma mudança dramática como essa, todos os parâmetros mudam e os modelos ficam inúteis. Essas previsões são totalmente descredenciadas. Então, quando falaram que ia cair 10%, eu, com certo ceticismo, disse, olha, acho que a moça vai errar. As previsões agora já foram revistas para menos 6%. Agora já tem gente falando que talvez seja uma queda de 4%, porque há sinais interessantes acontecendo. Primeiro sinal, o consumo de energia nesse mês de junho está só 3,5% abaixo do consumo de energia de junho do ano passado. Segundo sinal, notas fiscais eletrônicas no mês de junho, 70% acima das notas fiscais eletrônicas de junho do ano passado. Construção civil, em nenhum momento parou, não sabe nem o que é coronavírus. Tinha 55 mil trabalhadores, contratou mais 5 mil ao longo desses últimos 5 meses. Estão com 60 mil pessoas trabalhando, menos de 10 mortes. Exatamente pelo protocolo seguro que eles empregaram durante esse período. As vendas chegaram a cair, agora estão voltando a se recuperar, mas a produção não parou. O Brasil continuou fazendo obras. As estradas é a mesma coisa. O ministro Tarcísio está tocando as obras nas estradas. Da mesma forma, a super safra aconteceu. E tudo isso está chegando na cidade. As prateleiras do supermercado estão cheias. Todo mundo está comprando e as prateleiras continuam abastecidas. Então, os sinais vitais da economia brasileira estão preservados. O Brasil é como se fosse um urso que entrou em hibernação. O coração está batendo, o sangue está circulando, ele só está no modo economia de energia. Mas ele pode começar a se levantar e daqui a pouco ele começa a se mover de novo. Ministro. Nós não tivemos interrupção das cadeias produtivas. Pois não. Vou ter que fazer um rápido intervalo comercial, vou pedir que o senhor aguarde rapidinho aqui com a gente. Daqui a pouco a gente retoma então a nossa conversa aqui ao vivo em Os Pingos